estamos aqui nesta rua para levar a palavra de Deus nesta manhã ao seu coração. Que Deus possa abençoar nesta manhã e que Deus possa nos encher da graça, do poder, que nós possamos levar a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã e que você possa ouvir, meu Senhor, a palavra do Senhor nosso Deus. Que a glória de Deus possa estender na sua vida e que você possa ser uma pessoa bem-aventurada. Eu sei que você tem uma Bíblia aí na sua casa, que você possa estudar a Bíblia, que você possa meditar nela, nas coisas que Deus escreveu. Deus tocou os homens para escrever-se, para que pudessem os homens seguir por ela. E que Deus possa nos abençoar. Vamos ler aqui no Salmo 37, alguns dos versículos. Vamos ficar de pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar com o irmão Rário. Meus irmãos, Pai e Senhor, oremos. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, nessa manhã para te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor. Levar a Tua palavra para aqueles que aqui estão próximos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Louvando e agradecendo por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, som. Agradecemos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesta localidade, louvando e pregando a sua palavra. Amém. 208. 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, o cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes desta paz do céu gozar. Venha Cristo,
chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meigo nazareno, vendo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milagres para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, pra que ganhe a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Jesus. Senhor, amém? E aos ouvintes, um bom dia de salvação. A palavra do Senhor nos diz que
Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Então, você aí que está ouvindo esta palavra, sinta-se bem-aventurado por estar ouvindo a palavra de Deus que está aqui sendo ministrada. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O que essa palavra de Deus está nos dizendo é a vontade de Deus. Ele quer que todos os homens, sem exceção, todas as pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade. Prova disso também está aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido. O favor de Deus. Que favor é esse? O favor dele ter se dado a si mesmo por nós. Ter morrido naquela cruz por nós. Aquela cruz era para mim e era para você. Mas Jesus se deu a si mesmo para que nós hoje venhássemos ter acesso à salvação. Como aqui também diz. Porque o qual, no versículo 6, porque o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele se deu, ele pagou o preço que antes nós não poderíamos pagar. Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar diante dele, tendo a salvação. Sem ele não é possível chegar e ter acesso à salvação, como diz aqui no capítulo 5, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ou seja, só há um caminho, só há uma ponte, só um único destino que pode nos levar à salvação, Jesus Cristo. Como tudo há uma esperança, como tudo há uma outra opção, a única opção que nós tivemos para se salvar é Jesus Cristo. Não há outra coisa que nos salve. Como a Bíblia também nos fala que há um só nome que foi estabelecido na terra, que pode ser salvo através dele. O nome de Jesus Cristo. Só ele merece todo o louvor e toda a glória. É através dele que nós conseguimos a salvação, como também diz em João 14, no versículo 6. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só temos como conseguir a salvação através dele. E como eu consigo a salvação? Lá diz em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10 o seguinte: se confessares com a tua boca e creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas não é necessário apenas crer e aceitar Jesus, não. Também é necessário renunciar às coisas que são terrenas, renunciar às coisas que são passageiras, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, aqueles que estiverem preparados, aqueles que tiverem aceitado e crerem em Jesus Cristo, porque a Bíblia nos fala que também é preciso crer. Em João, no capítulo 6, no versículo 47, diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, não é só necessário crer, ou não é só necessário aceitar Jesus, porque aceitar Jesus qualquer um pode aceitar, mas também é necessário crer, é preciso amar, é preciso confiar em Jesus e crer que só Ele pode te salvar. E não é só crendo, mas também não só aceitando Jesus, é preciso renunciar às coisas terrenas, deixar de lado a bebedice, deixar de lado o pecado, porque como já dizem Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados. Em outras traduções também quer dizer que carecem da glória de Deus. Como também diz na Bíblia, nós fomos criados para viver no caminho reto, viver com Cristo Jesus. Como já diz em Efésios 2, nós fomos criados, somos feitura sua, e fomos criados para andar em boas obras, em bons caminhos, e não para ficar no mundo bebendo ou roubando, fazendo coisas maus, não. Por isso que Jesus nos fala que aquele que quer seguir Ele, aquele que quer ser discípulo dele, tem que renunciar aos bens terrenos, tem que deixar as suas coisas de lado, tem que deixar aquilo que não agrada a Deus de lado, tem que deixar o pecado de lado.
Ou seja, se você quer aceitar Jesus Cristo, também você deve deixar as coisas ruins de lado. Você deve aceitar Jesus e crer, porque só assim você pode se salvar. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, louvado. E a todos os ouvintes, que bom é a gente ter a paz do Senhor. Não tem melhor. Eu vou cantar o hino de número 370, porque este culto está sendo de ação de graça, por bênção recebida do meu Deus, porque Ele me abençoa e abençoa muitos que estão falhos com Ele, porque eu sou uma das que estou muito falha com meu Deus, mas Ele é fiel. E Ele é o Pai bondoso. E não está olhando as minhas falhas, está me abençoando. Graças a Deus. Então, esse é o motivo de estar dando este culto e louvar Ele com este hino. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, cheio de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o irmão Rafael com uma palavra. Glória a Deus. Saúde, meus irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema hoje vai ser um tema que acho que interessa a todos nós que somos evangélicos, somos cristãos. O tema é a escola do Espírito Santo. Porque nós passamos pela formação, essa forma do Espírito Santo, que está em Deuteronômio 8. Eu vou ler o 1 e o 2, o 19 e o 20 para abreviar o tempo. Amém? Porque muitos nos perguntam, até mesmo os crentes, dizem assim, por que os cristãos sofrem muito? Muitos até dizem assim, eu tenho medo da resposta dessa pergunta. Ou então diz assim, os próprios crentes podem falar assim, mas por que o crente tem que se entregar? Não precisa se entregar muito não, porque assim, quanto mais se entrega, mais sofre. Mas o Espírito Santo é que nos forma. Nós passamos por essa escola do Espírito Santo, chamada Espírito Santo, a qual nós não estamos ali para fazendo... Nós não estamos ali com lápis e caneta na mão, de frente de um professor, não. Essa formação é em nós, em cada um de nós, o Espírito Santo nos formando. Essa formação individual, ela nos prepara para o amanhã. E esse amanhã é a nossa salvação, amém?
Não é aquele onde o professor, que é o Espírito Santo, ele é mestre, ele é reitor, ele é o diretor pedagogo, ele é o professor que nos ensina na teoria e na prática. Porque essa formação nos prepara para a diversidade de amanhã. Nós somos preparados por Espírito Santo de Deus. Assim como Moisés passou os 40 anos no deserto com aquele povo que libertou, não do pecado, mas do cativeiro de Faraó. Eu até esqueci, acho que é Faraó mesmo. Então, ali, eles estavam na escola do mundo, porque o mundo também tem sua escola. E a escola do mundo, todos que conhecem a palavra e também conhecem o que é a escola do mundo, que o mundo é cachaça, bebedice, é prostituição. E essa escola nos traz a condenação. Porque existem dois caminhos. Quando aquele véu se rasgou atrás do santuário, apareceram dois caminhos. E esses dois caminhos ele é eterno. Você vai escolher um dos dois. Se você escolher a do Espírito Santo, você vai ter a vida eterna com Deus. Mas se você escolher a escolha do mundo, você vai ter a vida eterna com Satanás nas profundezas do inferno e ele com seus anjos. Então vamos ter aqui para abreviar. Como eu falei, 1, 2, 19 e o 20. Tenha cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem, entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para saber o que estava no coração de vocês. Guardariam ou não os seus mandamentos? Agora vamos lá para o 20, o 19 aqui. Se vocês se esquecerem do seu... Se você esquecer do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, e os adorarem, eu asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus uma vez ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E porque ele diz não da palavra de Deus, ele diz toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a letra. Mas a letra é morta. Só o Espírito Santo vivifica todas as coisas. A carne para nada aproveita. Porque Jesus já disse: a palavra que eu digo é Espírito e vida. Porque o Espírito Santo está em mim. Assim é eu e vocês, meus irmãos. Nós temos que passar por essa aprendizagem da qual do Espírito Santo, para que nós possamos ter a essência e o poder da palavra de Deus. A carne para nada aproveita. Porque nós passamos pelo deserto. Eu sou prova viva disso. Acho que os irmãos que estão aqui também já passaram por um deserto na vida, ou está passando. Mas isso nos instrui, melhor dizendo, para o dia da manhã, nos prepara para a diversidade do amanhã, porque vem a diversidade. E também essa formação de hoje nos leva à salvação amanhã para a vida eterna com Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir meu Benício com mais um hino. Depois o irmão Davi com uma palavra de Deus. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julga um fracassado.
e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, e nossos amigos ouvintes que estão ao alcance desse som, um bom dia de salvação. Estamos nesta manhã despertando com você, caro ouvinte da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo capítulo 50, versículo 23, que fala sobre a gratidão, que a nossa irmã recebeu uma grande bênção do Senhor, e não poderíamos deixar de falar um pouco, das bênçãos que ela recebeu. Quero deixar esse salmo para minha irmã. Quem me oferece a sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, isso é o que acontece quando nós temos
Deus como o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador, e nós temos todo o direito de render Ele toda a honra e toda a glória, oferecendo a Ele sacrifício, seja de louvor, seja um culto e ação de graça. E Deus, Ele honra. Deus, Ele nos honra como? Ele mostra o poder dEle através da sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz lá em Mateus 7,7 que aquele que bate, ele vai encontrar. Aquele que bate a porta insistindo, a porta vai se abrir e ele vai receber aquilo que ele tem procurado, insistido. Então Deus, a Bíblia diz lá em Isaías 59 que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Então o que aconteceu aqui? Deus, Ele mostrou para a minha irmã que Ele é com ela, dando vitória. Como o hino que o irmão cantou aqui, falou sobre quem tem Deus, tem o troféu. O maior troféu da vida, meu amigo, é ter Deus, né? Você vai subir no pódio para alcançar esse troféu quando você vencer o mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu o mundo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Deus, Jesus Cristo em Deus venceu o mundo. E nós, se nós vencermos o mundo, também vamos adquirir o troféu da vida eterna. Aleluia. E eu quero deixar também outro versículo aqui a respeito de uma mulher adúltera, que se encontra em João capítulo 8, versículo 1 em diante. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério, e pondo no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-lo, para que vesse que ele ia acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistiu, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aqueles dentre vós que está em pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então, essa passagem está falando aqui de uma mulher adúltera, que os fariseus, naquela época, eles se achavam o dono da lei, porque conhecia a lei, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eles conheciam muito a lei. E ali eles observavam a lei, que esta mulher foi apanhada no ato de adultério. E ali eles queriam testar Jesus, porque Jesus, ele era mestre, ele conhecia. E muitos ali queriam pegar Jesus Cristo para ver se ele pecava, se ele errava, para que ele possa ser condenado. Mas Jesus apenas olhou para eles e disse: aquele dentre vós que tiver pecado, que está em pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus Cristo, ele se inclinou novamente, escreveu o dedo dele na terra. E aí todos ficaram ali olhando, insistindo. E muitos ali começaram a olhar um para o outro, e viram que todos ali estavam em pecado. E aí cada um foi saindo, do mais novo ao mais velho. E Jesus Cristo olhou eles que estavam aqui lhe acusando. Aí ela disse: Jesus, não ficou ninguém. Então, se eles quiseram te condenar, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a palavra que o Senhor deixa para nós nesta manhã, meu amigo. Se você se encontra com uma situação desta mulher, que está em pecado, não importa o tipo de pecado que você se encontra, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o advogado para absolver os seus pecados. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio desfazer a obra do inimigo. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E nesta manhã eu quero dizer, em primeiro lugar, que você precisa de salvação. A Bíblia diz
em Romanos 3, 23, que todos pecaram e se afastaram de Deus por causa deste pecado. O pecado significa errar o alvo. E se você errou o alvo, apontou para a direção errada, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo ainda está aqui lhe esperando, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Este caminho ainda está disponível para todos aqueles que foi iludido pelo inimigo das nossas almas, lhe iludiu no pecado, no mundo da droga, no mundo da bebedice, da prostituição. Mas Jesus Cristo quer que você abra seus olhos nesta manhã e olhe somente para Ele, porque Ele está aqui lhe esperando. Porque você sabe, meu amigo, se você não sabe, mas você vai saber, e você não é mais por inocente, que a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você está pecando, não quer abandonar o pecado, saiba que o que você está plantando, você vai colher um dia. Você vai receber. Porque a lei da semeadura, se você planta, você é obrigado a colher. É obrigatório a colheita. Então, quando você se deparar no dia do juízo, se você morrer no pecado da maneira que você se encontra e não se arrepender, infelizmente, não tem mais saída, não tem mais salvação. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, que o homem está determinado a morrer uma vez, depois da morte segue-se o juízo. Então a nossa salvação aqui na terra é em vida. É o pecado que afasta o homem de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem o pecado entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens. E a Bíblia diz que o pecado é que afasta nós de Deus. Ele é uma barreira. Ele é a separação. Isaías 59 diz que por causa do pecado é que encobre a face de Deus, né? O pecado, ele é como um câncer que só tem cura. E esse remédio que pode curar esse câncer é Jesus Cristo. Não importa o que se você está correndo de um lado para o outro, procurando nas drogas se aliviar, preencher o seu vazio, saiba que quanto mais você se aprofundar nesta cova, mais difícil vai ser a sua saída. E Jesus Cristo está aqui através dessa palavra falando ao seu coração. Mas Ele ainda lhe diz nesta manhã que Ele te ama. Romanos capítulo 5, versículo 8, que Ele provou o seu amor para com você. E Ele morreu naquela cruz, o justo pelo injusto. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1, que o nosso Jesus Cristo, Ele morreu pelos injustos. E esses injustos estava condenado. Então era necessário fazer uma troca. Uma pessoa que não tinha nada, não pecou, não fez nada, morrer pelo pecador que estava condenado, que estava no mar do pecado, no lamaçal do pecado. E Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz derramado, a Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o pecado. O pecado é como você pega uma água do rio Merim barrenta, coloca no filtro, e quando você demora alguns minutos, ela sai purificada. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos purifica de todo o pecado. Que nesta manhã, meu amigo, você reflita enquanto você está respirando, porque um dia essa oportunidade, esta porta vai se fechar. E Jesus Cristo, Ele lhe ama e Ele deseja salvar. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmão Arnaldo, com a palavra de Deus. Salve, amados irmãos em Cristo e os irmãos ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Glória a Deus. Um dia assim me bastará. Um dia
o disco voador, apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Glória a Jesus. Eu vencerei, de face a face eu verei ao Jeová. Glória a Deus. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes, falar um pouco da palavra do Senhor. Aqui vamos ler aqui em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, nós estamos trazendo uma porção da palavra dessa manhã, desse domingo, e a palavra do Senhor está falando: se você está com a vida em dificuldade, está pesado, você está passando por uma prova, e fala que ninguém está vendo, que eu estou passando por isso, estou desanimado, o Senhor Jesus nessa manhã está falando para você se achegar a Ele, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece tudo o que passa neste mundo, até abaixo dessa terra e sob o céu. Então tudo que você está passando, Deus Ele está vendo. Nada acontece na sua vida sem permissão. E quando você está passando por uma dificuldade, normalmente a gente tem um desejo de se afastar, ficar retraído na sua casa. Mas o Senhor está falando: vinde a mim se você está descansado. Então você tem que dar um passo, buscar a Ele, porque o fardo dele é leve. Ele não falou que não vai ter fardo, vai ter o fardo, mas é suave, não é pesado como o fardo do mundo. Então se você está passando por essa luta, por esse peso que todo cristão passa nessa terra, não foi assim na antiguidade, e aqui agora vai ser também. Mas ele está falando para vocês vir chegar a Ele. Chega a Ele que pode te ajudar. Nós estamos aqui pregando a palavra, mas o Espírito Santo é que vai até você e vai te refrigerar a sua alma. E ele fala assim também: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração. Então mesmo na dificuldade o Senhor consegue trazer paz para o seu coração, trazer refrigério para a sua alma. Mas isso é preciso você chegar a Ele, até a Ele. Não se afaste dEle, mesmo que você está passando por luta, passando por dificuldade na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, espiritual, conjugal. Ele está falando: vinde a mim, que eu estou aqui para te ajudar. E busca, e quando te pode achar, porque vai chegar dia dificultoso mais ainda, e você precisa se fortalecer na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Como o irmão falou aqui, pregou que entrega os teus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Então você precisa fazer esse ato, buscar o Senhor, mesmo que você seja crente. Você não é
não tem assim, a pessoa pode passar por dificuldade. Quer dizer que você não crente, você vai passar por dificuldade. Mas o Senhor está aqui ao seu lado. Ele não deixa acontecer além das suas forças. Porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Então busca o Senhor. Ele está vendo a sua dificuldade. Ele está aqui para te ajudar, te anima, tem um bom ânimo. E busca o Senhor quando Ele pode ser encontrado, meus amados irmãos. Nós sabemos que os dias são maus e as coisas estão se apifidando, está chegando nas coisas mais piores que está no Apocalipse, que vai à volta do Senhor, que as dores como as dores de um parto, as coisas vão aumentar. Então, é preciso você, meu amado, se fortalecer na rocha, para aqueles dias você esteja firme e inabalável, e o Senhor possa encontrar você firme, em pé, buscando a sua vida. E pois eu entrego essa pequena palavra, mas que seja de Deus na sua vida, pois eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando nosso lindo Senhor. Hoje sou feliz. Glória a Deus. Sozinho vaguei pelo faltava-me a direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, e ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Grande é o teu poder. Glória a Deus. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia, esse mundo de horror. Mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e é Ele que ao céu me leva. O seu sangue é quem me faz jus. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Glória a Jesus, louvado sempre seja Deus do nome, grandioso, louvado Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nos ouvimos, Alex. Estava pensando aqui, eu estou cansado e com sono, mas estou feliz pela oportunidade de contribuir, com essa obra, que se nós soubéssemos o valor
essas pequenas porções que a gente ministra da palavra de Deus, a gente é motivo para se alegrar o dia inteiro, né? Então é uma satisfação muito grande contribuir com a obra do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, dos 13 apóstolos, Paulo era o mais inteligente. Antes da conversão, ele era o mais religioso, era um homem letrado, sabia ler e escrever. Ele se destacava na sua inteligência e na sua devoção à religião, que era do judaísmo na sua época. Paulo se destacou de todos os seus demais apóstolos. Paulo tinha esse destaque, que era a sua inteligência, a sua devoção, a sua religião. E hoje nós vemos muitas pessoas que, mesmo que não frequentam nenhuma igreja, elas assumem e se arriscam em dizer que são, de certa forma, membros de uma religião. Hoje, se uma pessoa não frequenta uma igreja, ela vai dizer que ela é católica. Mesmo ela não lendo a Bíblia, mesmo ela não frequentando a igreja regularmente, ela assume, sem hesitar, que é católico. Do mesmo jeito que Paulo achava estar servindo a Deus, é tão tal que ele lutou para defender o judaísmo, perseguindo os cristãos, mandando-os mesmo para a prisão e levando todos à morte. Paulo acreditava que estava fazendo isso em nome de Deus. Ele acreditava que o que ele estava defendendo era a honra e o verdadeiro evangelho de Deus. Mas Paulo estava enganado. Ele estava perseguindo a verdadeira igreja, que era o cristianismo. E nesse momento, a gente se parar para perguntar, Paulo, o que levou Paulo a perseguir a igreja verdadeira? Por que Paulo estava levando as pessoas à prisão e até mesmo à morte? É simplesmente pelo ato de acreditar que ele estava defendendo a sua religião, por achar que ele estava vivendo uma vida verdadeiramente devota a Deus. E talvez você está vivendo da mesma forma que Paulo. Você acha que você é religioso por confessar e professar para as quatro paredes que você é um católico. Talvez você até é membro de uma igreja católica, leia a Bíblia, faz suas rezas, faz as suas missões da sua igreja, mas como Paulo, você pode estar enganado em achar que uma religião é o suficiente para receber o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Como Paulo, você pode estar vivendo de forma errada, acreditando que está servindo a Deus, mas Deus exige de nós santidade. Então, se você vive uma religião da qual não exige santidade, da qual não exige transformação, mudança de vida, uma nova vida, com novas atitudes, com novos hábitos, com a transformação do seu caráter, mudança do seu pensamento, talvez você está vivendo uma ilusão e meramente está vivendo uma religião. A Bíblia diz que religião não salva ninguém, mas confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, isso sim é que nos capacita para receber o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Paulo assumiu que ele era um dos principais pecadores, sendo ele devoto da sua religião, defendia a sua religião, mas estava enganado, estava vivendo uma falsa religião. Talvez você tenha aí na sua casa a sua adoração a Maria, aos santos que são canonizados por pessoas humanas, que não foi Deus que levantou, e você está vivendo, e descobrir que você perdeu todo o tempo
da sua vida, devotando a quem não era honro e nem digno de receber a glória, porque essa glória só Jesus merece. Então Deus te chama hoje e te alerta, desperta, porque talvez você está enganado em achar que está servindo a Deus, assim como Paulo. Entregue a vida a Ele também hoje, entregue a sua vida a Jesus, para que Ele possa abrir o seu entendimento e possa lhe revelar as maravilhas que Ele tem preparado para nós, não só nessa vida, mas também no porvir. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o David com a palavra. Uma palavra. Glória a Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor e aos ouvintes dessa voz com um bom dia. Eu trago aqui alguns versículos para a nossa meditação. Em Apocalipse, capítulo 20, que fala sobre o livro da vida. Capítulo 20, verso 15, diz assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O livro da vida. O livro da vida é um livro que tem no céu, aonde está escrito o nome de todos os santos, todos os salvos, de todas as nações. Toda pessoa que confessou o nome do Senhor Jesus como Salvador e tem estado na presença do Senhor firmemente, estará escrito no livro da vida. E ninguém, a palavra de Deus diz que ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida. Ninguém, exceto você mesmo. A única pessoa que pode tirar, apagar esse nome, que é o seu nome, que está escrito no livro da vida, se você estiver aceitado Jesus, é você mesmo. Como assim? Fazendo o que é contrário à vontade de Deus, deixando os caminhos do Senhor. Aí você está apagando o seu nome do livro da vida. Mas não é isso que queremos. Por isso nós estamos pregando a palavra do Senhor. Para quê? Para que você reconheça as suas falhas e aceite a Jesus como Salvador e o seu nome seja escrito neste livro da vida. Quando a pessoa vai aceitar Jesus na igreja, que se ajoelha perante Jesus Cristo, o pastor ora dizendo assim: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Aí daí em diante o teu nome está lá, escrito, até o último dia em que você ficará de frente com o Senhor Jesus. Só você pode tirar esse nome do livro da vida. Mas também existe outro livro. Existe também o livro dos 7 selos. E existe também os livros, que a palavra de Deus diz assim, no versículo 12: Vi também os mortos, e grandes e pequenos postos de pé diante do trono. Então ali abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Os livros, esses livros, é ali onde está a nossa vida. Os acontecidos, as coisas que falamos, as coisas que praticamos, as coisas que deixamos de fazer, ali estão escritas naquele livro, aonde será aberto por Jesus Cristo diante do trono, no último dia, no tribunal de Cristo. Ali estará escrito naqueles livros. Por que é naqueles livros, falar livro? Porque é muita coisa que tem escrito. É a vida de cada um. É os feitos de cada um. Seja grande ou pequeno, como diz aqui. Eu acredito que quando fala de grande ou pequeno, não está se referindo em tamanho de pessoa, e sim em status. Seja eles reis, seja príncipe, seja presidente, seja governador, todos eles estarão diante do tribunal de Cristo para prestar conta de seus atos. Nós todos estaremos.
É por isso, meus irmãos, que nós trazemos a palavra do Senhor, pregamos a palavra do Senhor todos os domingos pela manhã, nas igrejas à noite, nos veículos de comunicação, nós trazemos a palavra do Senhor. Para quê? Para que possamos reconhecer o erro e aceitar a Jesus como Salvador. Para quê? Para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E para quê? Para que o nosso nome também esteja limpo diante de Deus no dia em que abrir aqueles livros e achar as nossas obras. Que as nossas obras estejam ali limpas, que possamos nos apresentar diante de Cristo. Por isso pregamos a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias pregamos a palavra do Senhor. Para quê? Para que você venha alcançar esta salvação. Para que você venha adquirir a salvação. Porque ela é gratuita. O Cordeiro, o único que é digno de abrir o livro dos 7 selos, ele já veio te resgatar. Ele já veio morrer na cruz do Calvário para você ter direito a ter o teu nome escrito no livro da vida. Que você possa meditar, que você possa refletir, para que você possa reconhecer o Senhor como Salvador e aceitá-lo, para que você tenha o direito de ter o teu nome escrito no livro da vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos felizes pela oportunidade do hoje. Estamos felizes em estarmos aqui na casa da nossa irmã Nina para juntos agradecer a Deus pelas oportunidades. Olha, meu amigo, na manhã desse dia Deus usa de misericórdia para com todos nós. Aqui estamos para te trazer uma porção da palavra de Deus. E eu posso te afirmar que as palavras que foram faladas nesta manhã, palavras de Deus e não de homens, é o suficiente para salvar toda uma nação. Porque nessas palavras, que não são tão somente palavras, mas é vida e Cristo. E uma coisa eu te falo na manhã desse dia, que é importante que todos nós possamos correr para entrar na arca chamada Jesus. Se nós não entrar nessa arca chamada Jesus, nós estamos perdidos. Jesus continua salvando, Jesus continua trazendo o homem para Deus. Mas é importante você ter os teus olhos ungidos e olhar para Jesus. Jesus, na manhã desse dia, trouxe a sua palavra ao teu coração. Agora, a única forma de você ser salvo é dando ouvido à palavra de Deus. Portanto, nós dizemos a você, na manhã desse dia, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Estamos felizes por ter vindo até aqui para trazer a palavra de Deus ao teu coração. Agora compete a você ter sabedoria. Imagine você, se hoje for o último dia da sua vida, sabendo que é a palavra de Deus que pode salvar você, e nesse dia você desprezar a palavra de Deus. Portanto, eu quero te convidar. Nós temos uma congregação aqui na rua 6 da Santos Dumont e convidamos você. Os nossos cultos é terça-feira à noite, quinta-feira à noite e hoje domingo. Nós temos cultos a partir das 6 horas da noite, das 18 horas. Agora pela manhã a gente tem escola bíblica dominical e nós queremos convidar você a dar uma oportunidade não para Deus, porque Deus, sem você e sem mim, Ele continua sendo Deus e poderoso, mas nós, sem Deus, nós não somos nada. Eu quero te falar que Deus te dá uma oportunidade de viver, porque se nós partir para a eternidade sem Jesus,
nós estamos perdidos. E na manhã desse dia, Deus te traz aos teus ouvidos, e é importante que você tenha sabedoria de correr para Ele e dizer: eu quero Jesus, e como foi falado na manhã desse dia, se esforçar e permitir que o Espírito Santo de Deus seja o seu professor e você esteja na escola do Espírito Santo. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, essa é a nossa oportunidade. Se nós partir sem Jesus, não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém. É tão somente nós e Deus. Portanto, querido, esforça você que está à escuta da palavra de Deus. A irmã Nina, podemos dizer que foi feliz em nos convidar para que estarmos e trazer uma porção da palavra de Deus. Portanto, nós queremos finalizar esse trabalho gratos, porém, pela oportunidade e por fazer parte das bênçãos da nossa irmã. Vamos finalizar e vamos orar, concluindo esse trabalho. Vamos convidar o irmão Rogério para que possa orar, concluindo o trabalho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos aí com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui na residência de nossa irmã, neste culto de ação de graças, por bênçãos recebidas, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, fazer muito mais na vida desta senhora e dos seus familiares que aqui se encontram. Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, fique conosco, dá um culto abençoado, uma escola bíblica abençoada também, Senhor. Que o Senhor sempre esteja conosco, que o Senhor faça suas obras, Senhor, não a nossa vontade, mas sim a tua vontade, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode salvar-nos do dias mau. Amém. Te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Amém. Tem dias que a porta não quer se abrir, tem dias que a vontade mesmo é desistir, momentos que o medo em minha vida quer interferir. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho, tem